irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos abrir o nosso texto base, livro do profeta Oséias, capítulo 12. Antes de tudo, vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, chegamos hoje no capítulo 12 de Oséias e o versículo 1 nos diz o seguinte: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição e fazem aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. Até aqui. Veja, capítulo 12 de Oséias, ele já começa com uma grave denúncia de Deus sobre Israel. Por quê? Qual que é a questão aqui? Deus nos orienta na palavra que sempre que eu tenho problema, é muito importante o quê? Em vez de eu confiar no braço forte do homem, eu tenho que confiar em Deus. E Israel estava fazendo exatamente o contrário. Veja, Israel buscou uma aproximação com a Síria, Israel buscou uma aproximação com o Egito, e Israel estava confiando no quê? No seu poder político, nos conchavos políticos, militares dos governantes. E qual que é a questão? Veja, todas as vezes em que eu confio no homem, todas as vezes em que eu confio na geopolítica, eu vou me decepcionar, eu vou ter problemas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E você querer confiar em política para resolver questões que somente Deus pode resolver é um erro gravíssimo. Veja, nós como cristãos temos opiniões políticas, nós como cristãos temos que apoiar aquilo que é bíblico, aquilo que é correto, porém a minha confiança não está na política, a minha confiança está em Deus. Por quê? Porque por trás da política existe uma mente maligna. O diabo, ele se aproveita para trazer engano, para trazer mentira, para trazer regimes anticristãos, para realizar uma série de coisas que estão de acordo com o seu plano. Agora, quando eu confio em Deus, aí eu estou num porto seguro. Por quê? Porque mesmo havendo uma mente por trás do sistema, essa mente é controlada por Deus. Todo o poder do mal pode fazer tudo o que ele pretende fazer, porém, ele só vai conseguir realizar aquilo que Deus decretou. E ele não consegue passar por cima da vontade de Deus. Aqui Israel deveria ter buscado a Deus, deveria ter se arrependido dos seus pecados. Mas infelizmente não fez isso e pagou um preço caro, como nós vamos ver mais à frente. Vamos ao versículo 2. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Até aqui. Veja, irmãos, na nossa última exposição bíblica, eu falei do último versículo do capítulo 11. Vamos voltar um pouquinho, Oséias capítulo 11, versículo 12 diz assim: Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Até aqui. Veja que interessante, lembra que eu comentei que esse versículo é um versículo difícil. Comentaristas importantes diziam que estava falando que Judá também era rebelde. Para vocês terem uma ideia, até a tradução da Bíblia, da NVI, que é uma tradução importante, ela traduz com Judá sendo rebelde. A nossa tradução traduz como Judá sendo fiel. E aí fica uma grande dúvida. Eu não quis colocar minha posição, eu segui a ordem do texto, porque para aquilo que eu acredito que é a melhor interpretação, eu precisava ler esse versículo 2. E esse versículo 2 do capítulo 12 fala que o Senhor também tem contenda por Judá. Agora veja que interessante. Um grande estudioso bíblico, se eu não me engano o nome dele é Moffat,
Ele traduziu esse versículo da seguinte maneira: Judá ainda não é firme comigo. Eu acho que é a melhor tradução, é a tradução que exprime. Por quê? Veja, eu não posso dizer que Judá não foi fiel ao Senhor. Mas eu posso dizer pela Bíblia que tiveram fases em que Judá era fiel e fases em que Judá foi infiel. Isso mostra o quê? Isso mostra uma falta de firmeza. Eu creio que a melhor interpretação desse versículo é essa. Deus tem uma contenda com Judá em relação deles não serem firmes. Qual que é o grande problema? Existem cristãos, que a gente até brinca, fala, ó, é o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Nós não podemos servir a dois senhores, porque agradaríamos a um e desagradaríamos ao outro. Deus nos quer por inteiro, Ele nos comprou por inteiro. Então é muito importante nós vivermos uma vida cristã firme, inteira, com o nosso coração inteiro com o Senhor. Temos defeitos? Sim, mas eu tenho que estar firme no Senhor. É o meu papel buscar o Senhor de todo o coração e não cair nesse mesmo erro de Judá. Amém? Vamos avançar, versículo 3. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo, e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. De quem que o texto está falando? Está falando de Jacó, que foi citado no segundo versículo. Quem é Jacó? Jacó é Israel. O que Oséias está fazendo aqui, inspirado por Deus? Está usando o exemplo da vida de Jacó para expressar o comportamento dele, o comportamento que Deus esperava que Jacó tivesse. Porque qual a questão de Jacó? Veja, Jacó, ele era um pecador, Jacó cometeu muitos erros, Jacó teve que sair fugido de casa porque enganou seu irmão, Jacó enganou seu pai, quase aconteceu uma tragédia familiar. Só que Jacó, ele tinha um coração que queria as coisas de Deus. Jacó foi tratado por Deus. E ele saiu da sua casa sendo um homem. E 20 anos depois ele retorna para a sua terra, sendo outro homem. O que Deus está querendo nos mostrar aqui? Olha, lembro do exemplo de Jacó. Ele errou, ele mentiu, ele trapaceou, ele passou por cima, mas ele queria Deus. E num determinado momento, o coração dele foi mudado. E ele passou a buscar Deus de todo o seu coração. Tanto é que o seu nome passou a ser Israel, que quer dizer, como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Quer dizer, Deus está fazendo um chamado para Israel, os sinais começam a acontecer, esses sinais são um tratamento de Deus. Israel tinha que responder. Mas não, eles insistiram no caminho, eles insistiram no pecado, insistiram na impiedade. E isso trouxe destruição para o povo. Isso acabou com o Reino do Norte, foi arrancado com raiz e tudo. Vamos avançar um pouquinho mais, versículo 6. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Até aqui. Olha que interessante. Quando eu estava preparando a palavra, cada estudioso falava uma coisa, cada estudioso falava um aspecto desse povo. E aí, baseado no trabalho desses irmãos, eu fiz um resumo dos dois versículos. E olha o que a gente percebe aqui. Primeiro, temor a Deus. Segundo, conversão genuína. Terceiro, uma vida de misericórdia. E quarto lugar, esperança naquilo que Deus pode fazer. O que Deus está dando aqui? Uma receita para que Israel mudasse tudo. Começa pelo quê? Temor a Deus. Olha, me obedeça. Segundo, conversão. Arranca tudo aquilo que é ruim. Terceiro, uma vida que mostre que você se converteu. Pelos seus frutos o conhecereis. E quarto, em vez de colocar esperança nos homens, nos governos, nos reis, na geopolítica, coloca a esperança em Deus. É isso
que Osés está fazendo aqui, está dando a receita do bolo, só que o povo estava obstinado, o povo não ouvia, o povo não se rendia. E o texto continua, versículo 7. É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. Olha que interessante, essa questão é um mercador, é a palavra cananeu no original. Os cananeus eram um exemplo de má conduta nos negócios, eles eram um exemplo de trapaceiros, eles eram um exemplo de gente que sempre queria tirar vantagem. Então Deus está falando o seguinte para Israel, olha, vocês são como um gentil trapaceiro. Que mais? Deus fala da balança enganosa. Lembra que nós estudamos no livro de Amós que os comerciantes ricos, eles trapaceavam, eles oprimiam o povo, eles passavam a perna em todo mundo, e o governo via aquilo e também participava da corrupção. Nós vimos isso em Amós. É esse quadro de Oséias. Porque era um povo que não só trapaceava, que não só era avarento, mas era um povo que amava oprimir os mais fracos. E isso para Deus é muito sério. Por quê? Porque a Bíblia condena esse tipo de comportamento dentro do povo de Deus. A vontade de Deus é que nós, igreja, nos auxiliemos uns aos outros e cuidemos uns aos outros. É lógico, de maneira bíblica e de maneira correta. Amém? Versículo 8. E diz Efraim, contudo, me tem enriquecido e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma, que seja pecado. Olha que interessante. Israel achava que quando ele era abençoado financeiramente, eles estavam bem com Deus. Nós temos no Novo Testamento um exemplo muito importante, que é a história do jovem rico, que teve um contato com Jesus, porém entristecido foi embora. E aí Jesus chegou e falou, olha, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Agora, os apóstolos, com a mentalidade judaica da época, entendiam o seguinte, se o camarada é rico, ele está bem com Deus. Se ele é pobre, ele está mal com Deus. E aí quando Jesus fala isso, eles ficam assustados, eles falam o quê? E Jesus responde que, olha, não há impossíveis para Deus. A questão tem a ver com o coração, a questão tem a ver com uma cegueira que a avareza causa. Israel trapaceava, Israel fazia negócios corruptos, Israel oprimia o pobre e na maior cara de pau chegava e falava que não tinha pecado, que todos os negócios eram lícitos e que não fazia nada de errado. O pior cego é aquele que não quer ver. Amém? Vamos avançar, versículo 9. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Veja, esse versículo aqui é muito interessante. Deus primeiro chama o povo à conversão. Depois Deus mostra o pecado da avareza, a opressão que o povo fazia. E aí Deus aqui fala o seguinte, o que ele vai fazer com o povo. Veja, o povo foi resgatado do Egito, saiu da escravidão, Deus cuidou dele 40 anos, a outra geração entrou na terra, Deus deu a terra para eles, eles prosperaram, Deus alimentou, Deus sustentou. O que Deus está anunciando aqui? Olha, eu vou tirar todos os seus bens e vocês vão voltar a morar em tendas, como era no deserto. Eu vou tirar a terra de vocês, vocês vão perder a terra. E vocês vão voltar para a pobreza. Isso se cumpriu? Sim. Uma das disciplinas mais duras que Deus tem. Ele arrancou com raiz e tudo, toda a prosperidade. Você imagina, meu irmão, você acordar num dia, você está pronto para ir trabalhar. Aí começa a acontecer um problema de guerra, um problema de distúrbio. E você muito rapidamente perde tudo aquilo que você levou uma vida inteira para construir. É isso que está no versículo. O que eu tenho que lembrar?
Eu tenho um ditado que eu aprendi com o meu primeiro pastor, e ele falava o seguinte: o pecado rouba anos de uma vida. Cuidado com o pecado. Tem gente que perde tudo aquilo que construiu. Aqui no caso de Israel foi radical. Mas eu pergunto, se existisse algo na sua vida que ocupa o lugar de Deus e você fosse Deus, você não retiraria aquilo? Se aquilo estivesse atrapalhando? Então Deus aqui já começa a dizer o que ele vai fazer. Ele fala, olha, eu vou jogar vocês na miséria, eu vou jogar vocês na pobreza. Quem está jogando? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que abençoa. Porém, ele também é juízo. Amém? Vamos seguir. Versículo 10. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Até aqui. Veja que interessante. Nesse versículo tem uma palavra muito curiosa. Pastor, o que é símiles? Olha, meu irmão, se a gente se aproxima dessa palavra, ela não é uma palavra comum. Mas a resposta é muito simples. O que Deus está falando? Olha, eu mandei os profetas, mandei eles avisarem, e eu fiz com que eles falassem com vocês por parábolas. Símiles quer dizer parábolas, histórias. O que Deus está falando aqui? Veja, tudo aquilo que Deus vai fazer, ele usa o ministério profético. Veja, existe primeiro uma vontade soberana. Depois da vontade soberana vem um decreto soberano. Depois do decreto soberano, Deus usa o ministério profético para avisar o que ele vai fazer. Após o ministério profético atuar, Deus começa a agir na sua providência, que é o controle que ele faz sobre toda a existência, para realizar o seu plano. E após a providência vem o cumprimento total daquilo que foi avisado. O povo foi avisado. Veja, nós estudamos 4 profetas importantes: Jonas, Joel, Amós e Oséias. As mensagens eram claras, as mensagens eram transparentes, elas eram fáceis de conferir com a Bíblia. O povo não obedeceu porque não quis, porque escolheu o engano, porque foi coração duro, dura cerviz, pagou um preço caro. Vai perder tudo. Coisa muito séria. Mas nós não podemos dizer que Deus foi injusto, porque ele avisou através do ministério profético. Como que esse ministério profético atua hoje? Veja, principalmente, homens de Deus falam palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E essas palavras são segundo a Escritura, para exortar, redarguir e consolar. Veja, quando eu estou expondo a Bíblia aqui, de certa maneira, eu estou sendo profeta na sua vida. Desde que a minha exposição seja bíblica. O ministério profético, ele não é, o alvo principal dele não é prever o futuro. O alvo principal dele é trazer o povo para a verdade bíblica. O alvo principal dele é corrigir o povo no caminho errado. O alvo principal dele é consolar o povo naquilo que o povo precisa ser consolado. Deus pode revelar o futuro? Pode. Nós temos exemplos disso na Bíblia? Pode. Mas veja, eu tenho uma Bíblia escrita. Hoje, na Escritura, eu tenho tudo que eu preciso para me orientar naquilo que é certo. Tudo que eu preciso para saber o que agrada a Deus. Eu só não faço se eu não quiser. Eu só não faço se o meu coração for duro. A pergunta é, quando você ouve, quando Deus te avisa, você está disposto a obedecer? Ou você vai ainda teimar em permanecer no pecado? Essa é a pergunta que emana do texto. Amém? Versículo 11. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedra, nos sulcos dos campos. Até aqui. Veja, Gileade é uma região muito importante de Israel. O que Deus está falando aqui? Da idolatria perversa do povo.
No versículo anterior ele falou, eu mandei profetas avisar do quê? Da idolatria, da desobediência. Veja, uma das principais regiões de Israel tinha altares. Nesses altares sacrificavam bois, porque veja, o culto era uma imitação do culto em Jerusalém, só que no lugar do Deus verdadeiro havia o culto a Baal e havia o culto aos bezerros. E eles iam lá e faziam sacrifício, eles iam lá e tinham um calendário. Porém, isso é uma perversidade diante de Deus. O que Deus está falando? Deus está dando os motivos do seu juízo. Deus está explicando, não apenas para aquele povo, está explicando para nós. Essa mensagem atravessa os séculos. E ela tem endereço para todo aquele que quer ser instruído de maneira bíblica. Advertindo, mandando tomar cuidado, mandando não se enganar, mandando não desobedecer a Deus. Tudo isso é para proteção nossa. Amém? Versículo 12. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Até aqui. Olha que interessante, novamente Deus traz o exemplo de Jacó. Gente, Jacó era o patriarca. Para vocês terem uma ideia, Jacó era um homem muito forte. A Bíblia conta que quando ele viu Raquel a primeira vez, ele moveu uma pedra de um poço que somente vários pastores juntos podiam remover. Jacó era um homem que ficava nas tendas com a sua mãe. E Esaú era um homem de caça, mas veja, todos os desenhos que tem sobre Jacó, retratados pelo povo judeu, mostram ele muito forte. E a narrativa bíblica mostra que ele tinha essa capacidade. Inclusive, ele lutou com um anjo. Meu irmão, você já pensou você lutando com um anjo, mesmo que ele tivesse em forma humana? E ele se agarrou com o anjo de uma forma que o anjo teve que tocar o nervo da coxa, teve que tornar ele alguém limitado nas suas capacidades físicas. Mesmo assim, ele não largou o anjo. Ele falou, olha, eu quero que antes você me abençoe. Aí o anjo trocou o nome dele. Falou, não chamarás mais Jacó, mas Israel chamarás. Porque como o príncipe lutasse com Deus e prevalecesse. Olha que interessante, prevalecesse. Agora, tudo isso aconteceu porque Jacó se submeteu aos tratamentos de Deus. Foi enganado por seu sogro Labão. Trabalhou um monte, passou a noite no sereno, teve prejuízo, procurou trabalhar bem, e tudo aquilo que ele fez de errado na sua casa, na casa do seu sogro Labão, ele fez certo, e foi totalmente transformado, e se tornou um dos grandes patriarcas do povo. Amém? Versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Olha que interessante, aqui Deus vai falar de outro homem super importante, talvez o maior homem do Antigo Testamento. Quem é esse profeta aqui? Esse profeta aqui é Moisés, o grande líder, que foi escolhido por Deus para ser o instrumento para a libertação do povo, para conduzir o povo no deserto. Irmãos, Moisés talvez o maior estadista do Antigo Testamento. Eu sei que é muito difícil nós conversarmos em heróis bíblicos, é muita gente, mas Moisés, uma capacidade, quando você vê o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a maneira dele conduzir o povo, tudo que aconteceu na vida dele. E o que Deus está falando aqui? Olha, eu tirei o povo da escravidão, porque eu mandei um profeta lá, e trouxe o povo para a terra da bênção. O que Deus está relembrando? Olha, eu mandei profetas avisar vocês, eu mandei profetas falar a parábola, para libertar vocês da escravidão da idolatria. Só que vocês não me ouviram. Olha o que eu fiz com o povo. Eu tirei eles da escravidão, libertei eles e trouxe para uma terra. Formei uma nação, que é o meu povo, que são vocês, que estão agora me desobedecendo. Percebe o que Deus está nos ensinando aqui? E o versículo 14 encerra o capítulo da seguinte forma. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira.
Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Até aqui. Veja que interessante. Aqui nós vemos que Deus ele trata a idolatria não é de forma simples. Ele compara a idolatria a derramar sangue. Essa frase, ficar sobre ele o seu sangue, é uma frase que também é usada quando acontecia um homicídio, quando acontecia a morte. Só que no caso da idolatria, é a morte espiritual. E quando a gente vê aqui a palavra recompensa, o que nós estamos vendo é o seguinte: Deus vai dar a paga conforme as suas obras. E não vai ter escapatória. Então, assim, é muito sério isso que Deus está falando. Entendeu? Deus está garantindo que ele vai executar o juízo. Por quê? Porque o povo não se arrependeu. O povo era um povo que vivia de aparência. O povo achava que estava tudo bem. Perdão, irmãos, espirrei. O povo achava que estava tudo bem, o povo achava que estava tudo em ordem, o povo achava que porque estava prosperando, o seu culto estava correto. Mas era só comparar com os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos ensinavam? Não farás para ti imagem de escultura, de coisa alguma que esteja no céu, acima dos céus, na terra, debaixo da terra. Entendeu? Não terás outros deuses diante de mim. Simples, ali nos 10 mandamentos. Gente, os 10 mandamentos são a essência da lei. São tão importantes que nós, em dia do Novo Testamento, veja, nós não seguimos os 10 mandamentos como eles seguiam antigamente. Mas esses mandamentos, a Bíblia fala o seguinte, que Deus escreveu eles no nosso coração. Eles estão gravados. Quando acontece o novo nascimento, Deus escreve os 10 mandamentos no teu coração. E eu também não posso me esquecer o seguinte, que dos 10 mandamentos, 9 são citados no novo. E um deles, que é a questão do sábado, Jesus, até do sábado é o Senhor. Jesus é o nosso descanso. Eu não guardo dias. Se a pessoa assim o quiser fazer, ela pode fazer, a Bíblia garante esse direito, mas ela não pode vincular isso à salvação. E ela não pode cobrar que o outro também faça. Se ela simplesmente quer fazer no seu culto a Deus, ela pode. Mas a questão aqui é o seguinte: o perigo do pecado, da idolatria e da feitiçaria. Isso aí é uma prática suicida. E Deus vai dar a paga. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Vamos a algumas aplicações que eu separei aqui. Veja, Israel e Judá, eles foram eleitos por Deus para fazer diferença. Eles foram formados como nação para ser um exemplo para os outros povos. O papel de Israel e de Judá era proclamar a grandeza do Criador. O papel de Israel e de Judá era ter um testemunho tal, onde o nome de Deus fosse glorificado por causa das boas obras. A ideia qual que é? Que as nações que não conheciam Deus, as nações ao qual Deus não foi revelado, elas ao verem o comportamento de Israel e de Judá e as bênçãos de Deus sobre elas iam ver que havia algo diferente, que havia algo verdadeiro, havia algo que elas queriam. Agora a grande pergunta é: você influencia ou você é influenciado? Porque tem muito crente que é crente só na igreja.
E a vida dele lá fora não dá testemunho de nada, não expressa Deus, não expressa poder. Ele é muito mais influenciado pelas coisas do mundo do que influenciar as pessoas na verdade de Deus. Essa pergunta só você pode responder, porque você conhece o seu dia a dia. Você influencia as pessoas, você faz a diferença, você é um instrumento usado na mão de Deus para proclamar e para expressar a verdade do Evangelho. Ou você é como se fosse uma esponja, que qualquer um que chega do teu lado te influencia, e você vive um falso evangelho mundano, sem temor de Deus, e que não expressa a vida do Espírito Santo, que é um só com o seu Espírito. Isso é algo que você tem que responder no seu travesseiro, quando você deitar a cabeça. Porque existem coisas que só você e Deus sabem. Existem coisas que a gente vê, mas tem coisas que estão no profundo do seu coração. E somente você e Deus é que tem que ter essa conversa. Então já fica aqui a lição de casa. Você influencia ou você é influenciado? Amém? Que outra aplicação, gente, muito importante na vida do crente. Veja, aqui Deus usa os exemplos de Jacó. Deus fala quando usou Moisés para tirar o povo da terra prometida. Você frequentemente lembra daquilo que Deus fez na sua vida? Você é alguém que recorda as grandes obras que Deus fez? Tudo aquilo que Ele mudou, toda a vida que Ele trouxe? Pastor, sessão nostalgia? Não. É porque no momento da crise, uma das coisas que vai te dar esperança, entre outras coisas, é você lembrar do poder de Deus que se manifestou na sua vida, das grandes coisas que Ele fez, como Deus agiu, como Deus transformou, como Deus mudou situações. Você lembrar, veja, num momento difícil, que vale a pena servir a Deus, vale a pena ter uma relação séria com Deus, sem brincadeira, sem pataquada, sem coisa errada. Entendeu? É muito importante, o apóstolo Paulo falava, quero trazer à memória aquilo que me dá alegria. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Veja, como eu falei no começo da palavra, gente, política e geopolítica mundial é um sistema maligno, corrompido. Cuidado com a sua relação com a política. Veja, Deus pode usar a política? Sim. Deus pode usar homens na política? Sim. Os exemplos bíblicos são enormes. A gente vê o exemplo de José, a gente vê o exemplo de Davi, a gente vê o próprio exemplo de Moisés. Talvez escapou mais algum exemplo, mas a questão não é se Deus pode usar, porque Deus controla a política. O livro de Daniel, capítulo 2, fala o seguinte, que ele remove reis e estabelece reis. Entendeu? Então Deus faz o que Ele quer. Agora a questão é, você tem deixado Deus de lado para confiar em políticos? Confiar num sistema? Confiar em algo que é feito pelo homem e não por Deus? Se você tem feito isso, você está numa barca furada. Sua expectativa é antibíblica. A sua confiança tem que ser em Deus, tem que ser no sistema bíblico. Qual é o padrão que a gente tem que seguir? Tudo aquilo que fecha com a verdade da palavra de Deus, independente de ideologia, eu apoio, porque eu apoio a Bíblia. Essa é a questão que você tem que lembrar. O seu padrão é a Bíblia, o seu presidente é Jesus Cristo. E não um homem pecador, falho, dentro de um sistema corrompido. Pode ser a melhor das intenções, o sistema é corrompido. Cuidado com essa história política. Os irmãos sabem que eu tenho opinião política, os irmãos sabem que eu até apoio um candidato ou outro, mas os irmãos sabem principalmente que a minha confiança não está em homens. Eu faço a minha parte porque, por mal prosperar, basta que os bons fiquem em silêncio. Mas a questão é, você tem confiança no homem ou você tem confiança em Deus? Amém? Que mais? Gente, a questão da riqueza. Riqueza, primeiro, não é sinal de bênção. Riqueza é sinal de que Deus soberanamente
resolveu proporcionar conforto material para aquela pessoa. Riqueza não é sinal de bênção. O evangelho da prosperidade está sendo pregado, ensinando as pessoas a servir ao dinheiro, ensinando as pessoas a correr atrás do dinheiro. Veja o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o próprio Jesus Cristo, João Batista. Maioria dos homens do Novo Testamento não tinham posses, ao contrário, Paulo abriu mão das suas posses, Paulo abriu mão de uma família importante, Paulo abriu mão de toda uma criação elitizada para servir a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, ele nos adverte que o amor ao dinheiro, nossa relação com o dinheiro, é a raiz de todos os males. Ele fala, inclusive, em outro lugar, que muitos naufragaram na fé, se não me engano é Paulo que falou isso, muitos naufragaram na fé porque foram atrás do dinheiro. O dinheiro pode se tornar uma armadilha. Veja, dinheiro é bom? É bom. Dinheiro pode comprar conforto? Pode. Dinheiro pode ajudar a trazer algum grau de felicidade? Pode. Mas a questão é, o dinheiro para você é um ídolo? Você deixa de servir a Deus, você deixa de vir para a igreja, você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, porque está trabalhando demais, de uma maneira desnecessária, de uma maneira que o negócio... Gente, eu não estou falando isso para incentivar a preguiça, não é isso, mas o que eu estou falando é que tem gente que idolatra o seu trabalho. E isso vem de um relacionamento desequilibrado com o dinheiro. E por que é isso? O que é mais importante na questão do dinheiro? A nossa riqueza não é apenas para ser usada para mim. A nossa riqueza tem que ser usada para o reino. Existe uma série de necessidades, existe uma série de questões, muita coisa que pode ser feita. O dinheiro que Deus coloca no seu bolso não é seu. Veja, eu tenho notado, irmãos, uma deficiência aqui na nossa igreja. Os irmãos ainda não entenderam a bênção que é ofertar. E eu falo isso com a maior tranquilidade, porque a nossa igreja não é uma igreja que prega prosperidade. Eu falo isso com a maior tranquilidade por quê? Porque você sabe o que você almoçou hoje. Você sabe que carro você veio para a igreja. Você sabe de onde você veio e aonde que Deus te colocou. Agora, o que eu tenho notado? Os irmãos ainda não compreenderam a bênção, que é ofertar na casa do Senhor, ajudar no sustento da obra. Veja, isso é bênção para vocês, sabe? Isso mostra que vocês têm um coração desprendido. Isso mostra que vocês querem apoiar a obra. Precisa fazer loucura? Não. Precisa fazer negócio com Deus? Não. Mas é necessário aprender a contribuir. É um aprendizado. Veja, eu não sou um pastor que fica o tempo todo falando de dinheiro. Mas é minha responsabilidade exortar vocês. Quando eu vejo que vocês não estão cumprindo de maneira bíblica a sua mordomia, a sua administração em relação ao dinheiro. Nós temos ofertas que nós queremos fazer. Temos alguns ministérios, por exemplo, como Portas Abertas, que nós queremos apoiar financeiramente, que ajuda os cristãos perseguidos. O que Deus vai usar? Vai usar o dinheiro que Ele coloca no nosso bolso. A pergunta é, você ora buscando a Deus o que é para fazer com o dinheiro? Você está sensível à direção de Deus? Você já tem uma regra falando, olha, não, veja, eu vou ofertar tanto por mês, porque eu quero contribuir na obra. Veja, com certeza, a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 9, que quanto mais você semeia, Deus aumenta a sua sementeira para que você semeie mais ainda. E olha que interessante, ao fazer isso, além de você cumprir o mandamento bíblico de quebra, você tem uma vida bem melhor.
Deus faz isso porque Ele é um banco? Não, Deus faz isso porque Ele é bom e porque Ele cuida dos seus filhos. E todo mundo que está aqui dentro dessa sala vive muito bem, vive com muito conforto. Ore em relação a Deus. Se você notou avareza no seu coração, ore pedindo perdão do pecado da avareza. Ore pedindo a Deus libertação dessa prática. E com certeza você vai ver que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para ser usado na área das contribuições. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha transformando a nossa vida. Que o Senhor venha nos guiando em todas as situações. Que nós possamos, Senhor, pararmos de viver um cristianismo de aparência. E que possamos viver um cristianismo simples e verdadeiro. Capacita a tua igreja, sê conosco, que nós possamos te louvar e te adorar sempre. E que de verdade o Senhor seja o primeiro. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.